Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Para quem tá chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Laísa Minelli e o vídeo de hoje primeiro de tudo, né? Essa semana eu não consegui postar vídeo, então me perdoem por isso, mas essa semana vai ter, que é o vídeo que eu tô gravando hoje aqui pra vocês, tá bom? O vídeo de hoje, gente, é um vídeo que, assim, já tava vindo no meu coração, eu já tinha notado, né, pra vir aqui falar com vocês, mas depois que eu assisti um filme, que eu vou falar daqui a pouco pra vocês sobre o filme e tal, enfatizou um pouco mais sobre esse tema, tá bom? E esse tema, ele é falado mais de 360 vezes na palavra de Deus, ou seja, na Bíblia. E é algo muito comum, muito frequente na nossa vida. E é sobre isso que eu vim falar aqui hoje com vocês, tá bom? Então, antes, roda a vinheta, porque depois da vinheta tem mais vídeos pra vocês. Bom, gente, primeiro de tudo, o filme que eu falei pra vocês já tá aí na capa, né? Já tá aí na thumbnail, não preciso ficar me enrolando aqui. E esse filme chama Ilhados, tá? É um filme novo, de vários influenciadores juntos. Ingrid O'Hara, Luísa Parente, Peixinho, Gregory Casey, a Vivi e o Pietro. Dentre outros influenciadores, tá? Que estavam no filme também. Quem ainda não assistiu, corre lá pra ver, porque, assim, é incrível. De verdade, faz você refletir muito sobre a sua vida, sobre os seus conteúdos, né? Quem é criador de conteúdo, faz você refletir muito sobre o que você vive, se é real, se não é. E assim, é um filme que passa por muitas situações difíceis, tem algumas cenas que são um pouco pesadas, entre aspas. E o pesadas que eu falo, gente, não é uma cena ruim, mas é uma cena forte, sabe? Que mexe muito com muitas pessoas e de diversas formas. Então, sim, eu aconselho você a assistir esse filme. Esse filme, assim, é muito top mesmo, de verdade. O final do filme, não vou dar spoiler aqui não, tá, gente? Mas o final do filme foi o que mais me surpreendeu. Eu jamais iria pensar nisso. Jamais iria pensar que teria essa repercussão, vamos dizer assim, no final do filme e tal. E, assim, foi um filme que eu gostei muito. Mas, Laís, o que esse filme tem a ver com o tema que você vai tratar hoje? Que você falou que na Bíblia fala sobre esse tema mais de 360 vezes. O que fala mais de 360 vezes na Bíblia, gente? Uma pequena frase que é: não tenha medo, tá? Essa é a frase que fala muitas vezes na Bíblia. E no meio dessa frase tem uma palavra que é muito frequente na nossa vida, né? Uma palavra que a gente vive diariamente, uma palavra que a gente tem que enfrentar diariamente, que é a palavra medo. Isso. E é sobre esse medo que eu vim falar com vocês. E o que esse filme trouxe para você, Laís? O que esse filme tem a ver com medo? Tem tudo a ver com medo, porque passa por situações que nós vivemos diariamente, sabe? Às vezes você vai falar assim: nossa, mas eu nunca passei por nada do que eu vi lá. Mas se você perceber a cena de forma sublinhada, vamos dizer assim, você percebe que você já passou por isso. Medo de ser rejeitado, medo de amar, medo de se entregar, medo de das pessoas não te aceitarem, sabe? E você acabar tendo que se tornar uma pessoa que você não é para agradar as outras pessoas. E isso acontece muito, principalmente em pessoas que são famosas, em pessoas que passam a sua vida toda para realmente, entre aspas, agradar aos outros, né? E às vezes a gente acha assim: não, a vida dele é fácil demais. Ele ganha dinheiro, ele é rico, ele pode comprar o que ele quiser e tal. Mas quanto maior a sua responsabilidade, mais é difícil viver nesse mundo, porque quanto mais responsabilidade você tem, mais apontação de dedo, vamos dizer assim, tem para você. Isso é algo muito difícil de lidar. Mas, assim, focando nessa palavra medo, o que o medo traz pra gente? O que o medo pode desencadear na gente, né? Vamos dizer assim. Primeiro de tudo, existem dois tipos de pessoas que, em uma situação de medo, agem. Primeiro,
eu vou falar de mim e da minha mãe, por exemplo, que nós somos um pouco diferentes em relação a isso. Quando acontece alguma coisa ruim, algum medo de ser criticado, algum medo de ser julgado mesmo, né, e tal, tem algumas pessoas que, como eu, a gente prefere fugir, a gente prefere se afastar, e isso é normal, tá? A gente tem medo de ter medo, né? É uma coisa muito louca, mas realmente isso acontece. E assim, por que a gente tem tanto medo de enfrentar o nosso medo? Porque quando a gente tá com medo, vamos dizer assim, a gente tá na nossa zona de conforto, a gente não tem que enfrentar nada, a gente não tem. Claro que quando a gente enfrenta, tudo muda, né? A gente se sente mais seguro e tal, mas quando a gente não tem coragem de enfrentar um medo, que pode ser um medo do passado, um medo do presente, um medo do futuro também. Então, quando isso acontece com a gente não consegue enfrentar, porque é uma limitação que a gente tem. Mas muitas pessoas não conseguem entender isso, sabe? E, enfim, daqui a pouco eu vou explicar o que essa frase que eu falei no final, né, das pessoas não conseguirem entender, o que isso tem a ver. Então, o primeiro tipo de pessoa é o tipo de pessoa como eu, que às vezes a gente quer fugir, às vezes a gente prefere fugir, a gente prefere não encontrar frente a frente com medo, né? E muitas vezes, quando as pessoas nos criticam em relação ao nosso medo, a gente fica remoendo aquilo, a gente fica. Isso não impulsiona a gente a enfrentar o nosso medo, isso faz com que a gente cada vez mais se retraia e cada vez mais fique com medo de enfrentar o nosso medo. Acho que tá dando para vocês entenderem mais ou menos. O segundo tipo de pessoa é um tipo de pessoa como se fosse a minha mãe. A minha mãe, ela, claro, tem alguns medos, nós somos seres humanos, todos nós temos medos. Eu sei que às vezes alguém me fala assim, eu não tenho medo de nada. Mas só o fato de você falar que não tem medo de nada, isso já é um medo. Como assim, Liza? Quando você fala, eu não tenho medo de nada, você desencadeia lá no seu subconsciente que você tem medo de não ter medo de nada. Entendeu? Então, assim, depende de cada pessoa, depende de cada situação, depende de cada vida, de cada vivência que você teve. Cada um tem um certo tipo de medo, tá? E no caso da minha mãe, ela tem medo também, ela é um ser humano, todo mundo tem medo. Mas no caso dela, se alguém desafiar ela a enfrentar o seu medo, isso vai impulsionar ela a realmente querer enfrentar o seu medo. Entende o que eu tô querendo dizer? Então existem esses dois tipos de pessoas. Só que muitas pessoas criticam as outras por não querer enfrentar o seu medo. Primeiro, porque ela não consegue falar isso para ela mesma. Como assim, Laís? Vamos supor, gente. Vamos supor que eu tenho medo, sei lá, de sofrer bullying de novo, como eu já sofri no passado. E aí uma pessoa vira pra mim e fala, nossa, você tem que enfrentar isso, sabe? Você tem que ir pra frente, você tem que, sabe, se impulsionar a enfrentar tudo aquilo. Por que essa pessoa me impulsiona e me critica, entre aspas, pelo fato de eu não enfrentar o meu medo? Porque ela também tem um medo que ela não consegue enfrentar. Então ela não quer isso para ela, para as outras pessoas, porque ela sabe que isso machuca. Nós que temos medo, nós sabemos que o quanto o medo nos machuca, o quanto o medo nos limita a fazer certos tipos de coisas. Isso não é errado, tá? Isso não é errado, não é errado ter medo, mas, enfim, existem esse tipo de pessoas, né? Que eu falei para vocês, mas existe o tipo de pessoa também que, como que eu posso falar? Elas te criticam porque você tem medo e para elas é algo irreal, tipo, eu consigo enfrentar o meu medo, por que você não vai conseguir? Mas esse tipo de pessoa que fala isso é porque não consegue respeitar o processo do outro. Em alguns vídeos atrás, eu falei muito sobre o processo, tá? Vou deixar até aqui nos cards para vocês. E, enfim, isso foi algo que, assim, gente, processo é uma palavra muito difícil, tá? Eu não tenho como explicar direito o processo. Porque dentro do processo tem o deserto, dentro do deserto tem a superação, dentro da superação, enfim, tem o medo, tem tudo. Tudo envolve no processo, tudo envolve em tudo, tá? Às vezes agora eu posso não estar
fazendo muito sentido aqui para vocês, mas o medo, gente, é algo necessário, é algo que todos nós vivemos e é algo que nós temos que respeitar no outro. Porque ninguém é perfeito, ninguém é 100% corajoso, sabe? Pode ser a pessoa mais fria do mundo, ninguém é assim, sabe? E às vezes a gente magoa o outro porque não consegue se encaixar na ferida do outro, não consegue sentir o que o outro tá sentindo, sabe? Eu tava conversando com a minha mãe esses dias, porque a gente assiste muito reality show e tal, a gente gosta disso, a gente, né, interage e tal, é algo bom pra gente, e é um momento que eu fico muito perto da minha mãe, isso me faz muito bem. E aí eu tava analisando algumas coisas, e tava conversando com a minha mãe, falei assim, mãe, cada reality show tem um tipo de pessoa que é considerado como planta, né? E eu não vou citar nomes aqui não, tá, gente? Mas acho que vai dar para vocês entenderem. O que é planta para vocês? Para vocês que estão aí me assistindo, o que é uma planta? É uma pessoa que não faz nada? É uma pessoa que não ganha nenhuma prova? É uma pessoa que tem certos limites que ela não consegue ultrapassar? Mas sabe o que eu tava pensando nisso? Primeiro, se for esse tipo de pessoa que eu acabei de falar, se isso for planta para vocês, então sinto muito, mas você também é uma planta. Sabe por que eu tô falando isso? Não é para te julgar, não é para te criticar, até porque uma pessoa me falar que eu sou planta, isso não é um julgamento para mim. Por que eu tô falando isso? Porque a gente tem medo de enfrentar certos limites, de ultrapassar certos limites. A gente não ganha todas as batalhas da vida. A gente tem medo de enfrentar certos tipos de situação, porque a gente já viveu isso antes, a gente tem medo de vivenciar isso agora. Agora, o que eu quero falar aqui para vocês é o seguinte: existem pessoas nos reality shows que nunca ganharam uma prova e que hoje ganhou o programa, por exemplo, vamos supor assim. Agora, se planta para vocês é uma pessoa que nunca ganhou nenhuma prova e vocês votaram em uma pessoa que nunca ganhou nenhuma prova para vencer o programa, então, teoricamente, ela é uma planta. E não é errado você se sentir como uma planta, não é errado você se sentir triste, magoado. Nós somos seres humanos. Isso vai ser uma frase que eu vou falar, tipo assim, frequentemente aqui para vocês, porque é o que eu vivo, é o que eu acredito. Nós somos seres humanos, nós não somos robôs, e Deus nos criou dessa forma e é assim que Ele quer que nós sejamos, tá bom? Mas, Laísa, por que você entrou nessa questão do reality show? Porque, às vezes, as pessoas, elas apontam o dedo para outra pessoa lá dentro, sem ao menos ouvir a história dela. Às vezes, nós aqui fora falamos, nossa, ela é tão fresca, nossa, ela é tão cri-cri, nossa, ela é tão mimi, nossa, ela chora 24 horas, ninguém aguenta isso mais. Gente, você já se imaginou no lugar desse tipo de pessoa? No lugar dessas pessoas que vocês criticam, que vocês falam que choram demais? Sabe por que essas pessoas são assim? Porque provavelmente elas passaram por alguma coisa no passado que hoje é um trauma, hoje é um limite para elas. E você está julgando a história de uma pessoa sem ao menos conhecer a história dela. A mesma coisa de uma pessoa virar para você e falar assim: nossa, você tem medo disso? Nossa, você vai passar por isso? Nossa, você não perdoou isso? Sabe por que não? Porque todos nós temos um processo. E o medo, às vezes, o medo de enfrentar esse processo, o medo de enfrentar o que nos causou um mal tremendo, esse medo pode nos limitar a muitas coisas, sabe? E às vezes a gente não tem noção disso. Às vezes a gente não sabe o quanto isso é difícil pra gente. E sabe o que eu acho mais, assim, assustador? Só para concluir, isso eu acho que já dá para concluir, acho que vocês já entenderam meu posicionamento, enfim. Só para concluir, sabe o que eu acho mais incrível?
Uma pessoa, vamos supor, uma amiga minha, vamos supor que ela chama Maria, ela tem medo de altura, né? Vamos supor que é isso. E eu tenho medo de falar com algumas pessoas. Eu tenho medo de me socializar, vamos dizer assim. Para algumas pessoas que veem essa situação de fora, vai ficar do lado da Maria, nesse caso, falando que, não, realmente, medo de altura é um medo comum, todo mundo tem. Agora, medo de socializar, isso é uma coisa ridícula. Ou algumas outras pessoas podem ficar do meu lado e criticar ela. Da mesma forma do exemplo que eu citei anteriormente. Sabe por que as pessoas falam isso? Porque as pessoas ficam do lado daquilo que, teoricamente, na cabeça delas, é algo comum, é algo normal, é algo que faz sentido. E o medo de outras pessoas que elas criticam, que elas apontam, é um medo irreal. É um medo que não faz sentido, é um medo que não tem noção, a pessoa não tem noção do tipo de medo que ela tem. Mas o que ninguém entende é que da mesma forma que você fica do lado de uma pessoa e critica a outra, outras pessoas estão fazendo isso com você também. Às vezes sem você perceber, tá? E é algo muito sério, gente, porque você não tá na pele da pessoa, você não sabe o que a pessoa passou, você não sabe o que a pessoa viveu para estar até aqui, para chegar até aqui. Então, assim, da mesma forma que eu falei no outro vídeo, não julguem as pessoas pelo que vocês veem dela. Porque o que vocês veem dela é o que ela deixa vocês veem, é o que ela deixa, tipo, o que ela demonstra para vocês. Mas ela não tá sendo 100% com você ali. Teve uma pregação que a pregadora falou assim: você só vai conhecer uma pessoa de verdade se ela chegar para você e abrir o coração dela para você. Isso faz todo sentido. Às vezes a gente critica, no vídeo anterior eu falei sobre julgamentos, né? Sobre o que a pessoa é e tal, né? Eu falei, contei uma experiência minha. E o vídeo de hoje eu estou falando sobre medo. Na Bíblia fala pra gente não ter medo. E eu sei que isso é uma coisa muito difícil, porque nós somos seres humanos e quem fala pra gente não ter medo é Deus, o nosso Pai. E assim, é muito complicado. Eu falo isso abertamente para vocês. Até hoje, eu não consigo não ter medo 100%, sabe? Então, assim, quando uma pessoa vira para você, né, para concluir, já tá muito grande esse vídeo. Quando uma pessoa vira para você e falar, eu tenho medo disso, 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 ao invés de você acusar, apontar e falar assim, eu não preciso ter medo disso, isso é besteira, tenta apoiar ela. Sabe por quê? Porque o mundo, como diz a trilha sonora, né, do filme Ilhados, que foi a Vivi que cantou, o mundo dá voltas, o mundo gira. E talvez, se você apoiar uma pessoa hoje e falar, não, eu vou estar com você, eu sei que é um medo difícil para você superar, mas eu vou estar com você o tempo todo, pode confiar em mim, pode contar isso, for realmente sincero, porque tem pessoas que viram pra gente e falam, como já aconteceu em alguns casos com umas amigas minhas, e fala assim, não, pode contar comigo, se você precisar é só me ligar, e a pessoa foi lá, realmente precisou, ligou e falou assim, então, não vou poder ir agora? Sejam sinceros, gente. Acima de todas as coisas, sejam sinceros, porque a sinceridade é o auge de tudo na nossa vida. E realmente isso que eu conto para vocês aqui são histórias reais, são histórias verdadeiras. Então, assim, para concluir, o mundo gira, sabe? E às vezes você tá apoiando uma pessoa hoje e amanhã é ela que vai te apoiar. E se você talvez criticar uma pessoa hoje, talvez amanhã é ela que vai te criticar. Então, não ter medo é uma frase muito famosa na Bíblia, mas é uma frase muito pouco utilizada no nosso dia a dia, porque nós somos seres humanos. E eu sei que às vezes algumas pessoas vão falar assim, em algumas pregações, na Bíblia fala pra gente não ter medo, então realmente não vamos ter medo. Eu não vim aqui para falar para vocês, para ser medíocre, hipócrita e falar, não, gente, que a partir do momento que vocês realmente confiarem em Deus, vocês não vão ter medo de nada. Claro que não. Eu tô sendo sincera aqui com vocês.
Eu vivo com Deus já faz um bom tempo. E eu posso garantir para vocês que não ter medo de nada, você só não vai ter medo de nada a partir do momento que você tá morto. De verdade. Eu sei que algumas pessoas vão falar assim, nossa, mas você não é cristã, você devia incentivar a gente a seguir o que a palavra de Deus fala. E sim, eu estou incentivando vocês a fazerem isso. Só que eu não vou ser irrealista, eu não vou ser mentirosa e falar para vocês que a partir do momento que vocês confiarem 100% em Deus, vocês não vão ter medo de nada. Eu confio 100% em Deus e eu tenho medo das coisas. Eu tenho medo de viver, eu tenho medo de coisas que talvez para vocês hoje são coisas insignificantes, são coisas ridículas. Então, assim, eu falo para vocês, não tenham medo de enfrentar junto com Deus. Mas você não ter medo de nada significa que você tá morto. E às vezes, o morto que eu tô falando não é um morto físico, mas é um morto espiritual, mental. A partir do momento que você não sente dor, você não tá vivo mais. E, enfim, gente, esse é o vídeo de hoje. Eu não sei se fez algum sentido para vocês. Eu não sei se, né, fez alguma diferença na vida de vocês. Espero que sim. E é isso, fui sincera com tudo que eu falei. Assistam o vídeo lá, o filme Ilhados, tá? Porque tá realmente incrível. E é isso, tá bom? Beijo pra vocês e tchau!